Ok, fellows. Hoje uma pequena comparação entre um multímetro sabidamente True RMS e um multímetro que não é True RMS. Quais são as diferenças que a gente pode perceber ao tomar medidas num equipamento de áudio, por exemplo? Esse aqui é um amplificador composto do tipo classe D, composto por uma fonte regulada e um transformador convencional. Está ligado na rede aqui de casa, que é 127 volts, está fazendo a transformação aqui para uma tensão menor, retificando, regulando, estabilizando e entregando aproximadamente 12 volts para essa pequena placa que contém um amplificador completo classe D. Utilizei esse exemplo aqui porque esse amplificador, especificamente numa carga de 8 ohms, tem uma razoável largura de banda. Ele responde de forma muito bem, aproximadamente de 20 Hz a 20 kHz. Então eu utilizei esse amplificador como exemplo para tentar manter dentro de um certo limite de tolerância de erro baixo a variação de amplitude de frequência, a variação de amplitude de tensão que eu estou encontrando na saída dessa carga, para poder fazer a medida entre os dois equipamentos, ok? No momento, aqui em cima, eu estou utilizando um gerador de ondas arbitrárias, ele está com 60 Hz. Bom, vou inicialmente ligar esse multímetro não True RMS e aferir a tensão que está na carga nesse momento sobre esse resistor de 8 ohms. Nesse momento, num sinal senoidal de 60 Hz, eu tenho 2 volts em cima desse resistor de 8 ohms. Num multímetro não True RMS. Agora, num multímetro sabidamente True RMS, quanto que nós vamos ter? Praticamente as mesmas medidas. Então notem, primeira questão. True RMS, não True RMS. Frequência de trabalho, 60 Hz. Ok? 60 Hz, sinal, forma do sinal, uma senoide perfeita. Não apresento nenhuma medida, nenhuma diferença entre os dois. Vou passar o padrão de frequência agora para 120 Hz. Tá lá, dobrou a frequência, tenho 120 Hz, 2.3 volts sobre a carga, 2.3 volts também no não True RMS. Uma parte aqui, pessoal, propositalmente eu estou omitindo as marcas, ok? As marcas não é um vídeo de review de equipamento, não é essa a proposta desse vídeo. Por favor, não insistam perguntando quais são os multímetros, que eu não vou responder, porque não é a proposta desse vídeo fazer comparações entre marcas de equipamento. Mais para frente, se vocês acharem adequado, posso desenvolver um review específico de cada equipamento, tá? Mas não é um vídeo de marcas, não é um vídeo de review de equipamento. Tá ok? Muito bem, então. Tenho então 120 Hz, nesse instante tenho 2.3 volts RMS num multímetro True RMS e 2.3 volts também num que não é True RMS, um multímetro razoavelmente barato. Também não estou vendo vantagem nenhuma de ter um multímetro True RMS, que é bem mais caro. Agora vamos passar para 1 kHz, que é uma frequência que já começa a ser interessante como forma de referência, como medida de referência na área de áudio. Aí as coisas começam a aparecer uma pequena diferença. Tá lá, nesse momento eu tenho a frequência de 1 kHz sendo gerado pelo gerador. A tensão 2.47. Uma pequena variação vai ser natural encontrar pela largura de banda desse amplificador, tá? Eu não estou mudando a tensão de entrada, eu não estou mudando o sinal que está excitando o amplificador para compensar. Então é natural aparecer, mesmo numa carga resistiva, uma certa variação, principalmente porque é um amplificador muito barato, extremamente barato. Mas o importante começa a surgir agora. Já em 1 kHz, existe uma diferença. 2.47 num True RMS, 2.35 num não True RMS.
Vamos passar para 10 kHz, subir bastante isso. Em 10 kHz, no multímetro sabidamente True RMS, ele já apresenta 2.3 volts RMS sob essa carga. Já um não True RMS, olha como caiu. Isso é a primeira característica que você vai encontrar num multímetro não True RMS, a largura de banda. Ou seja, qual é a frequência máxima de leitura que teu equipamento pode fazer antes de começar a ter uma queda significativa. Então aí a coisa começa a ficar diferente. Especificamente esse aqui tem uma excelente largura de banda, me permite medir sinais até uns 100 kHz. O amplificador baixou para 756, sem problemas, tá? Ele tem uma excelente largura de banda, o outro não consegue nem mais responder. Não vamos exagerar tanto, vamos colocar numa frequência de 50 kHz. 50 kHz agora, que é uma frequência razoavelmente natural para a gente aferir áudio extremo, tá? Para ter uma medida extrema de frequência de resposta de um amplificador, por exemplo. 3.13 volts. Esse coitadinho aqui ainda consegue responder alguma coisa muito acima da audição, em 50 kHz. O nosso multímetro True RMS consegue me dar uma medida bem precisa, porém o não True RMS está bastante longe da realidade. Isso é a primeira característica, é a largura de banda do equipamento. Ponto. Vamos voltar um pouco e normalizar isso em algo como 600 Hz, para que a gente encontre nos dois multímetros uma medida razoavelmente parecida. Desconsiderando uma certa tolerância, eu tenho 2.4 aqui, 2.46 aqui. Então, até uns 600 Hz, eu estou encontrando até 1 kHz. Vamos forçar aqui, ó, 1 kHz. 2.4, 2.3. É um erro, mas não é um erro tão preocupante. Porém, a coisa ela começa a modificar na segunda característica que existe no multímetro True RMS, que é qual? Você ter o cálculo da integral gerada para produzir a resposta da tensão para cada formato de onda. Numa onda senoidal, de certa forma esse aqui até responde, mas num outro formato de onda, como por exemplo uma onda dente de serra, a integral, o cálculo que a gente executa ou na mão ou dentro do microcontrolador que tem aqui dentro para dar a tensão correta em RMS é completamente diferente desse. Uma onda arbitrária, como por exemplo essa, que é uma cardioide, parecido com pulsação de coração, que está me dando 776 milivolts, True RMS, em cima desse cálculo, nesse já não consegue me dar. Na onda quadrada, tudo bem, fica parecido, 3.5, 3.7, esse até aqui excedeu um pouco, existe um erro. Esse está me dando exatamente qual que é a integral dessa forma de onda aqui. Ao variar, por exemplo, o duty cycle, que seria o ciclo de pulsos disso aqui, esse vai sempre me dando a correção. O outro, o desvio é muito grande que começa a ocorrer entre um e outro. Por exemplo, aqui, com duty cycle de 80, está me dando 2.85, aqui 2.12. No outro lado, um duty cycle de 80, 2.6, 2.8. Praticamente, esse não consegue calcular essa diferença de você ter um ciclo maior ou menor. Deixa eu botar isso aqui em AC, que acho que fica mais... aqui, ó, só para vocês enxergarem. Então, essa é a segunda característica que diferencia um multímetro True RMS de um não True RMS, que é a análise do formato de onda. Na dente de serra isso torna bastante notável. A função utilizada para calcular a tensão RMS num sinal dente de serra é totalmente diferente no cálculo de uma senoide. Esse, de certa forma, está tentando tirar uma média apenas. Esse não, esse ele está fazendo a integral em tempo real dos distintos formatos de onda, obviamente com uma taxa de tolerância, para que você tenha o valor da medida correto. Tá ok, rapaziada?
Só isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que seja útil. Não que isso não seja bom. Sim, isso é muito bom dentro das limitações. É excelente para você utilizar em equipamentos de medida elétrica. Porque, nota, em 120 Hz ou em 60 Hz, que é, digamos que a média que a gente vai utilizar na rede elétrica, 60 Hz, 50 Hz, depende do país, até 120 Hz. Observa aqui, ó, 120 Hz. Ambos apresentam tensões muito parecidas em 120 Hz. Em 60 Hz, 202 volts, 202. Perfeito, é perfeito para utilizar como equipamento elétrico, porém não é ideal para você utilizar num propósito eletrônico e especificamente na área de áudio. Tá ok? Forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Aqui é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73, forte abraço a todos.